Shalom Adonai, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Aqui vos fala a pastora Elida Ferreira e o assunto de hoje é quando a injustiça nos sobrevém. É impossível falar de injustiça sem falar do que é justiça. E justiça é tudo o que é certo e apropriado. Logo, injustiça é o oposto. Injustiça é aquilo que é errado ou inapropriado. Por exemplo, quando julgo uma pessoa por algo que ela não fez, mas eu acho que ela fez, porque não averiguei os fatos reais ou porque me deixei levar por algo que alguém disse sobre ela indiretamente. Deus não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. Deus é perfeitamente justo, ele não tolera a injustiça, Salmos 5:4. Quem comete injustiça está pecando porque desobedeceu às regras justas de Deus. Todo pecado merece castigo. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, segundo Romanos 6:23. No entanto, em sua justiça, Deus também é misericordioso. Ele oferece uma segunda oportunidade a todo aquele que se arrepende e crê em Jesus. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nos convertemos, somos transportados do império das trevas para o reino do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós começamos uma nova vida, um novo compromisso com Deus e com a sua justiça. Quem ama a Deus procura usar balança justa em tudo na sua vida, mesmo que com isto seja prejudicado, porque seu compromisso é com a verdade e a justiça, segundo 1 Coríntios 13:6. No texto da mensagem de ontem, em 2 Coríntios 5, de 1 a 10, afirma o seguinte: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se é que estamos vestidos, não fomos achados nus, porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. O versículo 4 afirma: porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Quando falamos de vestes na Bíblia, estamos falando dos atos de justiça do cristão. O texto acima diz que gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos. Isto fala da dor que sentimos na alma, pela vergonha e tristeza imposta pelo julgamento injusto que tenta desfazer dos nossos atos de justiça, expondo-nos à vergonha e à nudez. Mas como combater a injustiça? Vivendo de maneira justa, mesmo diante de toda a injustiça imposta. Mateus 5,6 afirma que aqueles que anseiam pela justiça serão satisfeitos, e quando somos nós que a cometemos, o mundo oferece muitas tentações para se cometer injustiças: suborno, fraude, mentira, para ganho próprio ou por inveja, arrogância, que são sementes de destruição. É nestas horas que precisamos lembrar que Deus não se agrada da injustiça e que escolhe o que é certo. Nem sempre, escolher o que é certo nem sempre é fácil, é uma realidade que poderemos ser criticados, mas é sempre o melhor caminho a seguir. Romanos 2, de 6 a 8, o apóstolo Paulo afirma: o justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com
Perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedecem à iniquidade. Às vezes questionamos a Deus porque de tanta tribulação e angústia na nossa vida, mas já refletimos que sementes temos produzido, o bem ou o mal. Por isso, sempre que tiver oportunidade e autoridade, confronte a injustiça. Que abandonemos toda justiça própria ou vingança, porque a ira do homem não produzirá a justiça de Deus. Tiago 1, 19-20 diz isso. Que levemos diante de Deus em oração toda a injustiça praticada contra nós, porque Deus é o único justo juiz que julga com legitimidade nossas causas e que tem todo o direito de fazer justiça. O Salmo 103:6 afirma: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Que busquemos o caminho do amor e da paz. 1 Coríntios 13:6 afirma: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Por fim, Êxodo 23:7 afirma: não se envolva em falsas acusações, nem condene a morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Quando erramos, precisamos entender que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, segundo 1 João 9. Que uma vida de paz, proteção, provisão e cuidado de Deus, é isso que você deseja? Então busque o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado, segundo Mateus 6:33 afirma. Por fim, eu gostaria que você entendesse que no Antigo Testamento nós vivíamos pela lei, que dizia olho por olho e dente por dente. Para mim, o caminho mais fácil parece ser esse, o caminho da vingança, não é verdade? O caminho do ódio, da retaliação. No entanto, é um caminho mais duro, é um caminho com poucos resultados e muitas perdas. Será que vale a pena esse caminho, o caminho do mal? Não digo que o Antigo Testamento está repleto do mal. Não. Eu estou querendo dizer que as leis eram aplicadas de forma, às vezes, muito rigorosas, esperando muito do homem. No entanto, no Novo Testamento, nós vivemos pela graça, que afirma que eu e você estávamos fadados ao castigo por causa do pecado, mas Cristo Jesus levou na cruz nossos pecados, nossas injustiças, trocou as vestes dele conosco, vestiu os nossos trapos imundos e nos vestiu com as suas vestes limpas de justiça. Quando Deus olha para nós, ele vê o seu Filho Jesus. E Jesus pregou todos os nossos pecados, injustiças, dores e enfermidades na cruz, para que nós tivéssemos a vida eterna. A graça de Deus nos vestiu. A graça é tudo o que nós precisamos. Não é o que nós merecemos. Nós mereceríamos a maldição, nós mereceríamos a morte, a cruz, por causa das nossas injustiças e nossos pecados. No entanto, o Senhor, Ele se fez justiça por nós. Que possamos oferecer ao nosso próximo, ao nosso irmão, a mesma graça que Jesus Cristo nos deu. Isso sim é justiça. Isso sim é justo. Que possamos clamar ao Senhor que nos ajude a ter balanças justas dentro de nós. Que nós possamos pautar as nossas decisões, nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas falas, principalmente as nossas falas, diante da sua palavra em justiça. Porque muitas das vezes as nossas palavras são como armas que matam. As injustiças, elas ferem, elas machucam, elas maltratam, elas magoam. Que o Senhor, nesta tarde, possa restaurar a sua vida. Se você passou por alguma injustiça, que o bálsamo do Senhor possa curá-lo, possa restaurá-lo. Que você possa experimentar a graça do Senhor nesta tarde e receber dele toda a paz que você necessita. Mas se você cometeu injustiça com alguém, se arrependa, peça perdão a Deus. Peça perdão, se possível, a quem você cometeu injustiça. Restitua.
A gente sabe que quando são por palavras, não tem como recolher essas palavras, não é verdade? Mas nós podemos muito bem reconhecer, nos humilharmos diante do Senhor, pedir perdão e começar um novo procedimento, porque o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Eu desejo a você uma boa tarde, uma noite na presença, na graça e na paz do Senhor. Um beijo e amanhã nós voltamos, se Deus quiser.